Planos tangentes e vetores normais. Vamos iniciar falando de planos tangentes e vetores normais a superfícies de nível do tipo f de x, y, z igual a constante c. Seja f de x, y, z uma função de três variáveis, uma função, vamos supor, com derivadas parciais contínuas de primeira ordem, ponto P0, ponto com coordenadas x0, y0, z0. Vamos supor que o gradiente dessa nossa função f maiúsculo seja um vetor não nulo no ponto em questão, no ponto P0. Uma superfície de nível S, eu vou chamar de S, uma superfície de nível do tipo f de x, y, z igual a c, onde c é uma constante. Então, se eu tenho uma função de três variáveis, igualo ela a uma constante. Então, o conjunto de pontos que satisfaz essa equação numa superfície de nível, vou chamar ela de S. O plano tangente a S, no ponto P0, é composto por retas tangentes em P0 em todas as curvas de S que passem por P0. Ali está a figura, né? Todas as retas tangentes em P0 estão no plano tangente à superfície de nível. Então, o objetivo é obter um vetor normal, inicialmente um vetor normal à superfície S. Então vamos supor que temos uma curva C, uma curva qualquer em S, passando pelo ponto P0. Né? Qualquer curva C. Vamos supor que ela tem uma parametrização lisa do tipo x igual a x de t, y igual a y de t, z igual a z de t, x de 0 igual a x0, y de 0 igual a y0 e z de 0 igual a z0, ou seja, o ponto t igual a 0 corresponde ao ponto P0. Vamos supor que vamos definir o vetor de posição, né, de um ponto ao longo dessa curva C. Então esse vetor tem componentes x de t, y de t, z de t, e ele é um vetor que tem tangente em todos os pontos. A tangente varia suavemente por causa da hipótese da parametrização lisa. Então a derivada de r de t é contínua e não nula. O vetor não é r' de t não é um vetor nulo. A reta tangente à curva C em P0, né, ela é paralela ao vetor r' de t0. Né? Esse vetor tem componentes, então, as derivadas de x, y, z no ponto T0. Ali está então a ilustração, a curva C. Essa curva está na superfície, o ponto P0 é um ponto de tangência, está a reta L, a reta tangente a C em P0, né? Uma reta que passa por P0 e direcionada pelo vetor r' de T0. C, a curva C está na superfície, então ela satisfaz a equação da superfície, né, que é a equação da curva de nível f de x, y, z igual a c. Então, se eu substituir o x, y, z pelas suas respectivas equações da parametrização, né, como funções de t, ou seja, x igual a x de t, y igual a y de t, z igual a z de t, então essa equação da superfície de nível deve ser satisfeita. Então, isso é certamente verdade. Então, agora vamos derivar em relação a t, né? Derivada em relação do lado esquerdo, temos apenas uma função de t. Então, a derivada como função de t, usando a regra da cadeia, né, é a derivada parcial de x vezes a derivada de x sempre no ponto t0 e as derivadas parciais no ponto x0, y0, z0. Então, a derivada parcial de mais a derivada parcial de y vezes y' mais a derivada parcial de z vezes z'. E isso deve ser igual à derivada como função de t da constante, né, que obviamente é zero. Então, essa equação nós podemos reescrevê-la no formato de um produto escalar, onde o primeiro vetor é o vetor das derivadas parciais no ponto x0, y0, z0. E o segundo vetor é o vetor das derivadas das funções da parametrização, né, x de t, y de t, z de t, no ponto t0. E esse produto escalar
deve ser igual a zero, né? Então, nós temos que o primeiro vetor, o vetor das derivadas parciais, é o gradiente, né? Esse é o gradiente da função f no ponto x0, y0, z0, enquanto que o segundo vetor é a derivada do vetor posição, né, na curva, o vetor r' de t0. Né? Então, o produto escalar desses dois vetores é zero. Então, o que me diz que o gradiente é normal a curva C, né? Peguei uma curva qualquer e mostrei que o gradiente neste ponto, um ponto qualquer da curva, ele deve ser perpendicular a um vetor tangente, então ele deve ser normal a C. Logo, deve ser normal qualquer curva, né? Então isso deve satisfazer, isso deve ser verdade para qualquer curva que passe por C, né? Que passe pelo ponto P0, né? Desde que essa curva esteja sobre a superfície, né? A curva C é totalmente arbitrária, então isso vale para qualquer curva, portanto o vetor gradiente é normal à superfície S. Ali está a ilustração, né? A superfície, o gráfico da superfície, né? E várias curvas, infinitas curvas, passam pelo ponto P0, né? O gradiente ali é normal a todas elas, portanto normal à superfície S. Então o vetor normal a S no ponto P0, vou chamar de N, esse vetor normal à superfície no ponto P0 é o vetor gradiente de F no ponto P0, né? No ponto com coordenadas x0, y0, z0. Agora que temos um vetor normal à superfície de nível S, podemos definir então plano tangente a essa superfície. Então suponha que f de x, y, z tenha derivadas parciais de primeira ordem contínuas e que P0, ponto com coordenadas x0, y0, z0, seja um ponto da superfície de nível S. A superfície de nível S é definida então pela equação f de x, y, z igual a c, c é uma constante qualquer. Se o gradiente da função no ponto P0 for o vetor não nulo, então n igual ao gradiente de f no ponto P0 será um vetor normal a S no ponto P. E o plano tangente a S no ponto P será o plano dado pela seguinte equação. Vamos usar então a equação do plano com o vetor normal, né, conhecido que é o vetor gradiente. Então, equação do plano f, derivada parcial da f em relação a x, vezes x menos x0, mais derivada parcial da f em relação a y, vezes y menos y0, mais a derivada parcial da f em relação a z, z menos z0. As derivadas parciais são todas calculadas no ponto com coordenadas x0, y0, z0. Então, essa soma de produtos deve dar zero. Essa é a equação geral de um plano passando pelo ponto com coordenadas x0, y0, z0 e com vetor normal conhecido, dado então pelo gradiente, né? Vetor das derivadas parciais no ponto P0. A reta passando por P0 e paralela ao vetor normal é perpendicular ao plano tangente. Ela é chamada de reta normal à superfície de nível f de x, y, z igual a c em P0. Então ela tem equações paramétricas, já que ela passa por P0 e o vetor que direciona ela é o vetor gradiente. Então x igual a x0 mais a derivada parcial de x vezes t, né? Essa derivada parcial sempre calculada no ponto x0, y0, z0, mais a outra equação é y igual a y0 mais a derivada parcial vezes t, e z igual a z0 mais derivada parcial da f em relação a z vezes t. É a última equação então da equação paramétrica, né? Das equações paramétricas da reta normal à superfície S no plano P0. Então ele está no plano passando pelo ponto P0. Então temos ali a ilustração, a reta normal, normal plano tangente, né? E a normal à superfície passando pelo ponto P0. Um exemplo, então, vamos considerar o elipsoide com a equação x2 mais 4y2 mais e2 igual a 18 e vamos encontrar, primeiro no item A, uma equação do plano tangente ao elipsoide no ponto 1, 2, 1. Né? O ponto 1, 2, 1 é um ponto que satisfaz a equação do elipsoide, então é um ponto sobre a superfície. Né?
do elipsoide. No item B, vamos encontrar equações paramétricas da reta normal ao elipsoide nesse ponto de coordenadas 1, 2, 1. E no item C, vamos encontrar o ângulo agudo que o plano tangente no ponto 1, 2, 1 faz com o plano XY. Então, o plano tangente que foi calculado lá do item A será o ângulo do plano calculado no item A com o plano XY. Então, vamos à solução para o item A. Equação para o plano tangente, ponto x0, y0, z0 é o ponto 1, 2, 1. Então, nossa função f de x, y, z igual a x2 mais 4y2 mais z2. Então, nossa superfície, que é o elipsoide, é uma superfície de nível, né, do tipo f de x, y, z igual a 18. Vamos calcular aí as derivadas parciais dessa função. Então, no ponto 1, 2, 1, derivada parcial em relação a x é 2x, no ponto 1, 2, 1, isso dá 2. Derivada parcial em relação a y é 8y, então no ponto 1, 2, 1, isso dá 16. E derivada parcial em relação a z, isso dá 2z, no ponto 1, 2, 1, isso dá 2. Então o vetor normal é um vetor gradiente no ponto 1, 2, 1, ou seja, o vetor com componentes 2, 16, 2. Equação do plano tangente, então temos aí o gradiente que multiplica x menos x0, y menos y0, z menos z0, né? Então que é um vetor sobre plano. Então, 2 vezes x menos 1, já que x0 é igual a 1, mais 16 vezes y menos 2, mais 2 vezes z menos 1, igual a 0. Essa é a equação do plano tangente ao elipsoide no ponto 1, 2, 1. Nós podemos simplificar essa equação fazendo aqueles produtos e eliminando ali, se simplificando, né, os termos constantes. Então, isso dá x mais 8y mais z igual a 18. Essa é a equação, né, mais simplificada para o item A no plano tangente ao elipsoide no ponto 1, 2, 1. No item B, equações paramétricas da reta normal. Aí estão as equações paramétricas da reta normal. X igual a x0, que é 1, né, mais a derivada parcial em relação a x, vezes t, y igual a y0, que no nosso caso é 2, mais a derivada parcial da f em relação a y no ponto P0, vezes t, e z igual a z0, que é 1, mais a derivada parcial da f em relação a z no ponto P0, vezes t. Essas derivadas todas nós já temos ali, calculamos, são as componentes do vetor gradiente, né? Então, é 2, 16 e 2, então temos as equações paramétricas da reta normal, x igual a 1 mais 2t, y igual a 2 mais 16t, z igual a 1 mais 2t. No item C, vamos observar que para calcular o ângulo agudo entre o plano tangente, que o plano tangente no ponto 1, 2, 1 faz com o plano xy, vamos observar que este ângulo entre os planos é a mesma coisa que o ângulo entre os vetores normais. Então nós vamos, ao invés de calcular diretamente o ângulo entre os planos, vamos calcular o ângulo entre dois vetores, o ângulo entre os vetores normais aos dois planos. E isso nós temos, né, porque no plano, o plano com coordenadas, com a equação, né, 2 vezes x menos 1 mais 16, y menos 2 mais 2 vezes z menos 1 igual a 0, que é o plano tangente, tem vetor normal, componentes do gradiente, né, 2, 16, 2, e o plano z igual a 0, que é o plano xy, tem vetor normal, o vetor k, né, o vetor 0, 0, 1. Então, a norma do vetor n, né, fazendo a conta ali, raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, 2 vezes a raiz de 66, enquanto que a norma de k é 1, né, o vetor k é um vetor unitário, né? Então, o produto escalar n vezes k, 2 vezes 0, mais 16 vezes 0, mais 2 vezes 1, isso é 2. Portanto, cosseno de θ, cosseno do ângulo entre
os dois vetores, consequentemente o cosseno do ângulo entre os planos, é n vezes k, n produto escalar com k dividido pelo produto das normas. O produto escalar ali é 2, a norma de n é 2 raiz de 66 e o outro, norma de k é igual a 1. Portanto, isso é 1 sobre a raiz de 66. Consequentemente, o ângulo é o arco cosseno de 1 sobre a raiz de 66, que é aproximadamente 83 graus. Ali está a ilustração, né, do elipsoide, no ponto 121, na superfície do elipsoide, e o plano tangente a essa superfície, formando um ângulo de aproximadamente 83 graus com o plano XY. Planos tangentes e vetores normais a superfícies da forma z igual a f de xy, ou seja, gráficos de funções de duas variáveis. Aí está a equação z igual a f de xy, ela define uma superfície no gráfico dessa função f minúsculo de xy. Então essa equação ela pode ser escrita de uma forma equivalente dessa forma, né? F de xy menos z igual a zero. Isso me permite definir essa função auxiliar f maiúsculo, uma função de três variáveis, definida assim, f minúsculo de xy menos z. Essa função vai ser bastante útil, porque a nossa superfície é definida pela equação z igual a f de xy, que é equivalente à equação f maiúsculo de xyz igual a zero. Essa equação, essa última equação, é uma equação de uma superfície de nível para a função f maiúsculo. E para superfície de nível, né, nós já sabemos como lidar, né, já sabemos como ter vetores normais e planos tangentes. Então, já sabemos que o gradiente da função f maiúsculo é o vetor normal. Então, vamos obter o gradiente da função f maiúsculo. Derivada parcial da função f maiúsculo em relação a x num ponto xyz qualquer é a derivada parcial da f minúsculo em relação a x menos a derivada parcial de z em relação a x, mas a derivada parcial de z em relação a x é zero, pois z não depende de x. Da mesma forma, z não depende de y, assim podemos afirmar que a derivada parcial de f maiúsculo em relação a y é igual à derivada parcial da função f minúsculo em relação a y, só que no ponto com coordenadas x, y. A derivada parcial de f maiúsculo em relação a z é menos 1, porque a única expressão que conta é aquele termo menos z, que tem derivada menos 1, já que o primeiro termo não depende de z, portanto tem derivada em relação a z igual a zero. Dessa forma, então, o vetor gradiente no ponto x0, y0, z0 é o vetor com componentes derivada parcial da f minúsculo em relação a x, derivada parcial da f minúsculo em relação a y, essas derivadas no ponto x0, y0, e a última componente menos 1. Então a equação do plano tangente, que já sabemos, né, para superfícies de nível do tipo f de xy é igual a constante, no caso a nossa superfície, só que ao invés disso vamos substituir então as componentes do gradiente que obtivemos lá em cima, né, em função da nossa função original, né, que é a função f minúsculo de xy. Então, substituindo ali, temos a equação fica do tipo z menos z0 igual a derivada parcial da f minúsculo em relação a x no ponto x0, y0 vezes x menos x0, mais a derivada parcial da f em relação a y no ponto x0, y0 vezes y menos y0. Observe que z0 é igual a f de x0, y0, já que z é igual a f de xy, então z0 é igual a f de x0, y0. Portanto, a equação do nosso plano tangente vai ficar assim, né? Z igual a f de x0, y0, mais aquele termo, aquela função linear ali, é derivada parcial da f em relação a x no ponto x0, y0, vezes x menos x0, mais derivada parcial da f em relação a y no ponto x0, y0, vezes y menos y0. Essa será a equação então, do plano tangente a uma superfície do tipo z igual a f de xy, função de duas variáveis, num ponto aí x0, y0 qualquer. Né?
Então, temos aí o teorema. Se f de xy for diferenciável no ponto x0, y0, então o plano tangente à superfície z igual a f de xy no ponto do espaço tridimensional com coordenadas x0, y0, f de x0, y0. Então esse é o plano dado para a seguinte equação: z igual a f de x0, y0 mais derivada parcial da f em relação a x, ponto x0, y0 vezes x menos x0, mais a derivada parcial da f em relação a y no ponto x0, y0 vezes y menos y0. Então, essa é a equação do plano tangente para superfícies da forma z igual a f de xy. Superfícies que são gráficos de funções de duas variáveis. Vamos lembrar da aproximação linear local para uma função de duas variáveis num ponto x0 e y0. Essa aproximação linear local é dada pela expressão L de xy, é uma função de duas variáveis, é uma função linear de duas variáveis, né? Tem essa expressão f de x0 e y0, a função calculada no ponto base, mais derivada parcial em relação a x, calculada no ponto base, vezes x menos x0, mais derivada parcial em relação a y, calculada em x0 e y0, vezes y menos y0. Então essa é a equação da aproximação linear local de f no ponto x0 e y0. Então os valores da função f de xy estão muito próximos dos valores da função mais simples, da função linear L de xy, quando o ponto xy estiver próximo de x0 e y0. E quanto mais próximo, melhor, menor será o erro. E o erro que é a diferença entre f de xy e o L, e a função L de xy, ele tende a zero mais rápido do que a distância entre o ponto xy e o ponto x0 e y0, né, no sentido que o limite, né, quando o delta x, delta y tende a 0, 0, a discrepância, a diferença entre x e x0, que é o delta x, e a diferença de delta y, que é a diferença entre y e y0, tende a zero. Então o erro, a razão entre o erro e a distância tende a zero, ou seja, o erro tende a zero mais rapidamente do que a distância. A equação do plano tangente à superfície z igual a f de xy no ponto x0 e y0 acabamos de ver no item anterior que da forma z igual a f de x0 e y0 mais derivada parcial em relação a x no ponto x0 e y0 vezes x menos x0 mais derivada parcial da f em relação a y no ponto x0 e y0 vezes y menos y0, muito semelhante, para não dizer a mesma coisa, do que a expressão L de xy, na verdade são idênticas. Então a equação z igual a L de xy é idêntica à equação do plano tangente ao gráfico da função f de x no ponto x0 e y0, ou seja, o gráfico da aproximação linear da função f no ponto x0 e y0 é o plano tangente à superfície z igual a f de xy em x0 e y0. Então a aproximação linear para uma função de duas variáveis, né, o gráfico dessa aproximação linear é o plano tangente, como mostra aí a ilustração. Isso faz sentido, né, se lembrarmos da função de uma variável, na equação da reta tangente, né, é a equação da aproximação linear usada para a função de uma variável. Para a função de duas variáveis, o gráfico da aproximação linear é o plano tangente à superfície. Planos tangentes e diferenciais totais. Temos aí a nossa equação z igual a f de xy, cujo gráfico é uma superfície, uma função diferenciável no ponto x0 e y0. O incremento em z é o incremento na função, representado por delta z ou delta f, né? Isso se a gente dá um incremento na variável x e o outro incremento na variável y, isso representa então um incremento
em z, o incremento na função. Então, de um ponto x0, y0, passamos para o ponto x0, y0 mais Δx, y0 mais Δy. Então, os valores da função, então o incremento em z, o incremento na função, é a diferença entre os valores da função no ponto final e no ponto base, no ponto inicial x0 e y0. A diferencial total de z no ponto x0 e y0, representada por dz, denotada por dz, é essa soma, né, de produtos, derivada parcial da f em relação a x no ponto x0, y0 vezes dx, mais derivada parcial da f em relação a y no ponto x0, y0 vezes dy. A aproximação, né, ΔZ, né, aproximado por dz, ou seja, o incremento em z, o incremento na função é aproximado pela diferencial total, né, perto do ponto em questão, né, no ponto x0 e y0, é equivalente à aproximação linear local que já usamos, né? Então, essa aproximação usando a diferencial total, o incremento, né, em z é aproximado então pela diferencial total, produto da derivada pelo incremento dx mais o produto da derivada pelo diferencial dy. Né? Então, usando, né, os incrementos dx e dy como os diferenciais como incrementos, né, tanto dx, fazendo dx igual a Δx e dy como Δy, temos aí que a variação, o incremento na variável z, né, o incremento na função, é a variação de z ao longo da superfície, z igual a f de x, do ponto P0 com coordenadas x0, y0, f de x0, y0, ao ponto P, que tem coordenadas x e y, f de xy, ou seja, z igual a f de xy. Então, do ponto P0 ao ponto P, né, ΔZ é essa variação, né, ao longo da superfície, que é o valor real do incremento na variável z. Esse valor real pode ser aproximado pela diferencial total. Diferencial total dz é a variação de z ao longo do plano tangente, e não da superfície. Então, ao invés de usar os valores reais do gráfico z igual a f de x, né, que são os valores, que são os pontos da superfície, usamos o plano tangente, usamos a aproximação linear local. Então, dz, a diferencial total, é a variação de z ao longo do plano tangente, desde o ponto P0 até o ponto Q, apresentado lá na figura. Usando gradientes para encontrar retas tangentes a intersecções de superfícies. Vamos supor que vamos ter aqui duas superfícies de nível, uma superfície de nível da função f maiúsculo e outra superfície de nível da função g maiúsculo, ambas de 3 variáveis. Então, se elas têm uma intersecção, vamos admitir que isso é possível, então em geral será uma curva no espaço tridimensional. Vamos supor que eu tenho um ponto x0, y0, z0 que passa por essa curva. Então, o vetor gradiente da função f, ele é normal à superfície de nível, né? A superfície de nível f de x, y, z igual a 0 no ponto x0, y0, z0. Bem como, da mesma forma, né, o vetor gradiente da função g maiúsculo no ponto x0, y0, z0 é normal à superfície de nível g de x, y, z igual a 0 no ponto x0, y0, z0. Então, o vetor gradiente, ele é normal à curva de intersecção, já que ele é normal à superfície, né? Ele é normal à curva de intersecção naquele ponto. E é também o vetor, mesmo acontece com o vetor gradiente da g, que é normal à curva de intersecção em x0, y0, z0. Então, se eu tiver um vetor t maiúsculo, um vetor tangente à curva de intersecção no ponto x0, y0, z0, como mostra a figura ali, então esse vetor tangente ele será
ortogonal a ambos, ao gradiente da f e ao gradiente da g. Então nós teremos que o gradiente da f no ponto x0, y0, z0 é ortogonal a t, bem como o vetor gradiente da g, também ortogonal a t. Né? Então, se isso é verdade, então é porque t ele deve ser paralelo ao produto vetorial dos dois gradientes. Né? Isso se, claro, se o produto vetorial for não nulo. Né? Então, um resultado interessante é que então o vetor tangente à curva de intersecção ele é paralelo ao produto vetorial dos gradientes das funções f e g, né, que determinam então as superfícies de nível f de xy, f de xyz igual a zero e g de xyz igual a zero. Então, como exemplo, vamos encontrar as equações paramétricas da reta tangente à curva de intersecção entre o paraboloide z igual a x² mais y² e o elipsoide 3x2 mais 2y2 mais z2 igual a 9 no ponto 1, 1, 2. E como mostra a ilustração, o ponto 1, 1, 2 é um ponto que satisfaz as duas equações das duas superfícies. Ele está, então, na reta de intersecção, na reta que é tangente, né, à curva de intersecção. Né? Então, o ponto 1, 1, 2 é o ponto base para obter a equação da reta tangente. Então, vamos primeiro obter vamos estudar o caso do paraboloide, que é z igual a x² mais y². Vamos reescrever a equação do paraboloide na forma f de xyz igual a zero, ou seja, vamos definir a função f de xyz igual a x2 mais y2 menos z. Sim, dessa forma, a nossa equação é equivalente a essa superfície de nível, né, f de xyz igual a zero. Assim, vamos calcular o gradiente dessa função f, que então é 2x, 2y menos 1, são as componentes do vetor gradiente, e no ponto então 1, 1, 2, o nosso vetor gradiente então é 2, 2, menos 1. De forma semelhante, a equação do elipsoide é 3x2 mais 2y2 mais z2 igual a 9. Vamos reescrever essa equação para forçar o aparecimento do zero do lado direito, e aí definir a função auxiliar g maiúsculo de xyz igual a 3x2 mais 2y2 mais z2 menos 9. Assim, a superfície de nível g de xyz igual a zero é equivalente ao nosso elipsoide. Assim, o gradiente da função g pode ser facilmente calculado, do componente 6x mais 4y2z. O gradiente no ponto 1, 1, 2, então tem coordenadas componentes 6, 4, 4. Então, um vetor que é normal a ambos, né, será então paralelo ao vetor tangente à curva à reta tangente à curva de intersecção. Então, vamos calcular o produto vetorial desses gradientes no ponto 1, 1, 2. Então, aquele determinante JK, 2, 2 menos 1, 6, 4, 4. Fazendo a conta, aí temos 12i menos 14j menos 4. Então, esse vetor com componentes 12 menos 14 menos 4, ele é paralelo à reta tangente. Como já temos um ponto por onde a reta tangente passa, podemos agora obter facilmente as equações paramétricas. Para simplificar um pouco, podemos pegar qualquer múltiplo desse vetor, vamos simplificar dividir por 2, né, multiplicar por 1/2. Fica então as componentes 6 menos 7 menos 2, fica mais simples. Vamos usar então esse vetor como sendo o vetor paralelo à reta tangente. Então as equações paramétricas da reta tangente no ponto 1, 1, 2, x igual a 1 mais 6t, y igual a 1 menos 7t, z igual a 2 menos 2t.